possível candidatura do cantor Gustavo Lima à presidência da República em 2026, que foi aí divulgada pelo Metrópolis, não preocupou os caciques do PT nem os aliados do Lula. Será que deveriam estar preocupados mesmo ou não? Quem vai nos dizer é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, tem muita gente que não está levando a sério. Você acha que deveriam estar? O que você tem para trazer para a gente? Eu fico dividido, assim, mas de uma certa forma, eu tô levando a sério. Eu, jornalista, tô levando a sério. Porque ele falou isso para um portal e o portal ainda impulsionou essa candidatura. Então, assim, se não é sério, eles estão brincando com as pessoas, estão fazendo o povo brasileiro de palhaço, que isso está sendo impulsionado. Agora, eu acho que os petistas e o Bolsonaro estão sendo espertos em denunciar a tramóia, porque pode ser isso mesmo, pode ser uma armação do Ronaldo Caiado ou uma armação das pessoas ligadas ao agronegócio de fazer aquela coisa, Sofia. Toda eleição tem isso, tá? Sempre tem os balões de ensaio, tem alguns balões de ensaio que não sabem que são balões de ensaio e os caras acham que é para valer e aí no final eles são sabotados ou pelo seu partido, ou pela coligação, é o real político que acontece, para depois favorecer o candidato que é o escolhido mesmo. Mas assim, os petistas estão despreocupados, informa o Igor Gadelha lá no Metrópolis, com o Gustavo Lima, né? O que eles dizem aqui especificamente nessa nota? Petistas e aliados de Lula dizem que a preocupação sobre Gustavo Lima não é do PT, mas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o raciocínio é muito simples, Sofia. Isso aí é um problema da extrema-direita. Eles que se matem, a gente vai aqui estourar umas pipoca e vamos ver essa turma aí brigar entre si, que é o que está acontecendo mesmo. O Bolsonaro tá para ser preso, vai se abrir um vácuo na extrema-direita e vai ter disputa. E aí o que diz o repórter Gustavo Zucchi aqui, nessa coluna do Igor Gadelha? A possível candidatura do cantor Gustavo Lima à presidência da República em 26, divulgado pelo Metrópolis, não preocupou caciques do PT e nem aliados de Lula. Segundo petistas ouvidos, a avaliação é de quem deve se preocupar no momento com a chance do sertanejo se candidatar é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda alimenta a esperança de ser candidato ao pleito. Como destacou o Metrópolis, o futuro líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, chegou a comemorar a iniciativa de Gustavo Lima, pois isso indicaria que Bolsonaro não tem mais controle da direita. Aí eu vou ser obrigado a discordar do Lindbergh. Comemorar também é demais, né, Sofia? Uma coisa é você ficar mais indiferente, agora comemorar é complicado. Isso porque, além de Lima, o próprio Bolsonaro ainda acredita na possibilidade de se candidatar. Caso o sertanejo realmente se lance, a candidatura dele deve dividir votos da direita no primeiro turno. No entorno do Bolsonaro, a avaliação é que Gustavo Lima faz um jogo casado com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que deseja concorrer ao Planalto. A candidatura do cantor serviria para blindar Caiado de críticas dos bolsonaristas. O que o PT está dizendo? O PT está dizendo que concorda com o Bolsonaro. E nesse caso, gente, até que foi o que o Guilherme Amado falou no ICL Notícias. Eu tô concordando com o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma besta quadrada, mas assim, às vezes ele acerta e ele conhece o Caiado. Então ele sabe o que tá acontecendo por lá, né? E aí a gente vai tá acompanhando, essa notícia tá repleta de bastidores e tal. Tem um repórter e apresentador da CNN que eu estudei com ele, que é o Gustavo Uribe. Nós éramos colegas de sala. E o Uribe traz mais alguns detalhes, né? Os dirigentes do PL e do PT veem candidatura de Gustavo Lima como fogo de palha. As siglas apostam da desistência do cantor ainda neste ano. Pô, os caras ainda estão apostando que ele vai ficar um ano nisso aí, tá? Só se você quiser deixar na tela, ó, a coluna é essa daqui. E aí eles disseram aqui, uma eventual candidatura do cantor Gustavo Lima à sucessão presidencial de 2026 é avaliada como fogo de palha por dirigentes nacionais do PT e do PL. Os dois partidos veem o movimento de Gustavo Lima com poucas chances de ser exitoso e entende que ele deve desistir ainda esse ano. A avaliação é que o cantor foi inserido num movimento para pressionar Bolsonaro a agilizar a definição do seu candidato para 26. Mesmo inelegível, o ex-presidente mantém o discurso de que será candidato. Bolsonaro só pretende definir um nome meses antes do pleito nacional. Até lá,
esgotará todas as possibilidades de recursos no Supremo Tribunal Federal. Procurado pela CNN sobre a eventual candidatura do cantor, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que não tem nenhum comentário. Já a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o cantor tem direito de ser candidato, mas criticou o discurso feito por Lima direcionado ao agronegócio. O cantor afirmou na semana passada que o agronegócio não aguenta mais pagar impostos no país. O problema é mentir para tentar impulsionar a candidatura, dizendo que o agronegócio paga muito imposto. Este é o setor mais subsidiado da nossa economia. A carga tributária é de cerca de 5% do PIB, disse a petista. Isso está repercutindo, inclusive, nos sites de esquerda. O DCM está dizendo aqui, ó, a Gleisi mente para impulsionar a sua candidatura, diz ela sobre o Gustavo Lima. Ele mente, na verdade, e ataca, quando ele diz aí que o agro precisa de mais subsídio, ele está atacando também o Bolsa Família, né? Ele está dizendo aí que é para ajudar os empresários bilionários de fato. E aí é o seguinte, a Veja soltou no final de semana uma matéria maior falando sobre as diferentes versões aí sobre a entrada do Gustavo Lima na política. O que a Marcela Matos diz aqui? A possível entrada do cantor Gustavo Lima na política vinha sendo ventilada há meses no campo da direita. Mas ela traz mais alguns elementos, tá? A gente vai parar de falar só do Caiado e do Pablo Marçal, a gente vai falar de uns outros atores aí que envolvem Goiás. Lideranças do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmaram que o sertanejo pode se filiar à legenda, mas jamais para arriscar uma candidatura à presidência da República. Havia duas versões principais sobre o voo político do Gustavo Lima, do Astro. A primeira é que Gustavo Lima já havia demonstrado interesse em concorrer a uma cadeira no Senado por Goiás em 2026. Além da guinada parlamentar, a empreitada lhe garantiria imunidade e protegeria de eventuais perseguições judiciais. Em setembro, a Justiça de Pernambuco determinou a prisão do cantor numa investigação sobre lavagem de dinheiro envolvendo apostas online. A ordem acabou revogada, mas acendeu o sinal de alerta do entorno do cantor. Uma outra corrente do PL apontava que o assunto não passava de um balão de ensaio para provocar o deputado Gustavo Gayer, que também está sendo investigado pela Polícia Federal. Aliás, por uma denúncia minha e do Carlito Neto, sobre o uso da sede do gabinete dele. Um dos parlamentares mais radicais da legenda, que sinalizou a intenção de disputar o Senado na próxima eleição. Gayer também se movimentou para disputar a prefeitura de Goiânia em 2024, mas acabou preterido pela legenda. Em entrevista ao portal Metrópolis, no entanto, Gustavo Lima acabou provocando o ex-presidente Jair Bolsonaro. O cantor colocou o nome dele à disposição para disputar a presidência da República em 26 e disse que iria começar a conversar com grupos políticos para definir a sua filiação. A declaração, como mostrou o Radar, detonou uma crise com o ex-presidente que havia conversado com o cantor dias antes, no ano novo, aliás. E na ocasião garantiu a Bolsonaro que tentaria a vaga de senador. Agora, a versão que corre é que a iniciativa de Gustavo Lima representa uma dobradinha com Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, que já anunciou a intenção de disputar a presidência no próximo pleito para candidato de direita, com Lima assumindo o palco político. Caiado, que pretende formalizar o seu nome nos próximos meses, ficaria blindado dos ataques de aliados de Bolsonaro. Aí, Sofia, eu vou te falar uma coisa que conecta as duas histórias. O Caiado derrotou o Gayer. O partido dele derrotou o Gayer em Goiânia. Então, na verdade, assim, é um que quer se candidatar, o outro que quer se candidatar. O Gustavo Lima é um joguete do PL do União Brasil. É isso que está acontecendo. Então, é basicamente isso. Ele é um grande tubo de ensaio. O PT está correto em não levar isso a sério. E é o que a gente tem falado aqui. Briguem, desgraçados. Façam muitos memes aí do Gustavo Lima presidente. Vão se perdendo, porque vocês não vão conseguir definir um nome. Pra gente é ótimo, porque se tem alguma vantagem... A esquerda também é rainha de brigar entre si, mas se tem uma grande vantagem da esquerda, é que assim, a esquerda tem muito claro candidatos que demarcam posição e candidatos que têm condições de ganhar. Então, a gente vai caminhando mais ou menos pro mesmo passo, que é ou reeleger o Lula ou o Lula indicar alguém para 26. Enquanto eles estão numa indefinição.
Eu acho isso bastante interessante, sabe? Porque a gente sempre ouve de que a esquerda é muito dividida, a esquerda perde muito tempo brigando entre si e tal. O que é verdade? Não, Dito isso, se cria uma falsa imagem da direita como esse bloco monolítico que está organizado, sem. Oi? organizado, né? Organizado, exato, que está sempre agindo junto, de acordo com os interesses coletivos entre eles. Não é. Não é. Eles também estão cheios de brigas internas. Às vezes, porque tem sim diferenças ideológicas de projeto entre eles, às vezes tem até, inclusive, mesma ideologia e o mesmo projeto político. A briga é simplesmente de quem é que vai estar no poder para implementar esse projeto, porque quase sempre esse projeto envolve que o líder vai se dar bem. E daí todo mundo quer ser esse líder. Então, eles vivem se matando entre eles também, gente. Então, eles sabem aproveitar muito bem as nossas brigas internas. A gente tem que saber aproveitar a deles. Exato. E eu diria mais assim, você falou uma coisa interessante. A esquerda, eu acho que tem mais brigas em torno de projetos. Eu acho que as nossas brigas são até mais profundas. Uhum. E tem gente que quer fazer a revolução. Tem gente que é social-democrata e reformista. E tem gente que se diz progressista, que é de direita, na verdade, né? Neoliberal até a medula. E para ele não teria problema nenhum privatizar as estatais. E assim, a gente lida com uma diversidade de projetos muito maior. Eles, eu acho que o projeto deles está fechado. Eles têm problema de encontrar lideranças populares. Porque o maior líder que a direita produziu desde o fim da ditadura foi o Bolsonaro. Infelizmente, nós temos que admitir isso. Uhum. O maior líder da... Porque o Fernando Henrique ainda era um cara que era meio mais gosmento. Tem gente da direita que disse que ele era de esquerda, o que é uma loucura completa. E o Temer era extremamente impopular. Então, o que a direita produziu mesmo, depois da ditadura, foi a continuação da ditadura, que é o Bolsonaro. Exato, exato. Mas, enfim, é isso daí sobre o Gustavo Lima. Cara, eu concordo com essa visão de que é um balão de ensaio e... Não sei, eu só vou dizer que eu já trabalhei em laboratório e já vi balões de ensaio explodir. Paro por aqui. É isso. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos sorrindo para não chorar. Pessoal, a gente já volta.